A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um final de semana, por mais um momento para estarmos aqui e estudarmos a palavra do Senhor, estudarmos o testemunho do Senhor Jesus Cristo. E na aula de hoje nós vamos estudar a lição de número 10 deste primeiro trimestre de 2023, que tem cujo título: A Manifestação Pública do Servo em Jerusalém. Os fundamentos da nossa aula de hoje são texto áureo e os objetivos. O texto áureo está em Marcos, capítulo 1, versículo 10, que nos diz o seguinte: Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi, hosana nos mais elevados céus. Os objetivos da nossa aula são 3. Destacar que a casa do Senhor é lugar de oração. Segundo, ressaltar o zelo que o servo tinha pela casa do Senhor. E mostrar que o servo é rei e o Messias. O tópico primeiro nos diz o seguinte: um evento que entraria para a história. Como que esse evento entrou para a história? Vamos acompanhar em Marcos, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11, e depois nós iremos comentar. Quando estava se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos e lhes recomendou: Ide ao povoado que está logo adiante de vós, e assim que entrardes achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o aqui. Se alguém vos inquirir: Por que fazeis isso? Replicai: O Senhor precisa dele, sem demora o enviará de volta para aqui. Eles partiram e logo encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam censuraram-lhes: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, todavia, justificaram-se conforme Jesus os orientara, diante do que lhes permitiram seguir. E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus, selaram-no com seus mantos e Jesus o montou. Então muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho, outras espalhavam ramos que tinham cortado nos campos, tanto os que caminhavam adiante dele como os que seguiam após proclamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nos mais elevados céus. Então Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. Pois bem, mas por que esse evento entrou para a história? Por que esse fato foi narrado por Mateus, Marcos, Lucas? Foi um evento tão importante que nós estamos aqui estudando. Em primeiro lugar, porque Jesus era o Messias, porque Jesus agora estava entrando em Jerusalém, agora como rei. Agora Jesus não estava indo mais para o templo como um adorador, estava entrando em Jerusalém para ser adorado, para ser reverenciado como sumo sacerdote impecável, santo, da ordem de Melquisedeque. Os potros ou burricos, as crias de jumenta, antes de serem submetidos a qualquer trabalho secular, eram especialmente considerados sagrados para trabalhos religiosos. E simbolizavam humildade, paz e a majestade de Davi. Essa informação eu tirei da Bíblia King James. E o fato deles estenderem os ramos, as roupas, tanto atrás quanto na frente onde Jesus estava passando. Na carta ele vai nos dizer: estender as roupas na rua era um antigo ato de homenagem reservado à realeza. Eu tirei isso aqui do comentário bíblico de uma carta, capítulo 21, versículo 8. Então, era sinônimo de uma homenagem, de uma honraria a uma realeza, a um rei. E de fato, Jesus era rei e de fato Jesus continua e sempre será o nosso rei. A data dessa entrada foi domingo,
dia 9 de Nissan, 30 depois de Cristo, segundo o comentarista MacArthur. Por outro lado, Wiersbe também não irá discordar de MacArthur sobre essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vejamos bem. Esse era o tipo de desfile de boas-vindas feito a qualquer general romano vitorioso, cujo exército tivesse matado 5.000 soldados inimigos, conquistado territórios novos para Roma. Esta é uma afirmação de Wiersbe. E de fato, Jesus ele não fez apenas uma conquista dessa no nível físico, material. Jesus não precisou matar ninguém, ele veio para trazer vida e vida em abundância, ele veio trazer uma paz que o mundo não pode dar. Ele veio para nos conectar com Deus, agora não precisa mais de um sacerdote humano nos ligando, nos intercedendo ao Pai. Agora Jesus é o nosso próprio sumo sacerdote, agora nós temos acesso. Então sim, Jesus é digno de glória, Jesus é digno de louvor, Jesus é digno de ser adorado, de ser buscado, de ser reverenciado, porque Ele é o próprio Filho de Deus. Aleluia! Havia 3 grupos especiais naquela multidão pascual. Quais eram esses 3, professor? Primeiro, os nativos da Judéia. Segundo, os galileus, os lá da Galileia, os que vêm lá do norte de Israel, próximo a Samaria. E os visitantes de fora da Judéia, isto é, os judeus que viviam em outros países, em outras regiões além da Palestina, que também estavam ali para participar dessa festa sagrada tão importante para o povo judeu. Para finalizar a nossa lição, que nós iremos falar sobre o zelo que Jesus tivera sobre o templo, para com a casa do Senhor. Antes de falar desse zelo, eu quero mostrar para vocês, a partir desse primeiro mapa que vai mostrar o caminho que Jesus percorreu, vindo de Betânia até o templo, em Jerusalém. Nessa primeira imagem, nós temos o mapa de Jerusalém nos tempos de Jesus. À sua direita, nós podemos observar uma seta informando a localização do Monte das Oliveiras. E essa linha, onde tem uma seta mais embaixo, temos o caminho de Betânia. E o Monte das Oliveiras estava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Quem está no templo vê o sol amanhecer a partir do Monte das Oliveiras. Então foi esse caminho aí que Jesus percorreu, vindo de Betânia até chegar no templo, purificando o templo. Nesta próxima imagem, a gente pode observar a planta do templo de Herodes. Nós podemos observar do lado direito o pátio do templo, nós temos os átrios das mulheres, nós temos o templo onde tem o altar, o átrio de Israel, o lugar santíssimo, o lugar santo, temos o pórtico real, temos o átrio dos gentios, que era onde qualquer pessoa de qualquer nacionalidade poderia ficar nesse lugar. Então era nesse lugar aí onde tinha o átrio dos gentios que estavam concentrados esses cambistas, esses comerciantes que trocavam moedas, que vendiam animais, vendiam pombas, vendiam cordeiros para serem sacrificados pelos sacerdotes. O tópico 3 fala sobre o zelo do servo pelo templo. A referência está em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. E os admoestava, exclamando: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam,
haja vista que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. E ao pôr do sol, eles saíram da cidade. O que podemos tirar de lição com o nosso Mestre Jesus? O zelo que ele tinha, como o próprio tópico dá a entender, o zelo, o amor, a reverência, o temor pela casa do Senhor. É claro que o próprio Jesus falou que Deus ele não habita em templos de pedra, ele tem prazer em habitar no coração da minha pessoa, da sua pessoa, e que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas qual a vantagem de nós termos zelo pela casa do Senhor? Porque na casa do Senhor nós somos ministrados, palavras proféticas são liberadas, o nome do Senhor é louvado, a igreja vive em comunhão, em consagração, a palavra de Deus é proferida, vidas são libertas, vidas são ministradas e o reino de Deus é instaurado a partir de vida de Deus, a partir da palavra de Deus, a partir dos dízimos, a partir das ofertas. É um lugar onde nós nos reunimos e, como fala a palavra de Deus, não deixai-vos de congregar como muitos estão fazendo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas vale um dia em tua casa, Senhor, do que 1000 longe da tua presença, longe do templo, longe da tua casa. Este é o sentimento que também tem que estar em nossos corações, porque Jesus também teve esse mesmo sentimento. Mesmo Jesus sendo o próprio Deus, ele teve prazer e zelo pela casa do Senhor, porque a casa do Senhor não é lugar para nós nos destacarmos, porque a casa do Senhor não é lugar de nós olharmos para outras pessoas, porque a casa do Senhor não é lugar de nós vangloriarmos o homem, valorizarmos, glorificarmos o homem. Não, a casa do Senhor é casa de oração, porque a oração exalta a Deus, porque a oração ela mortifica a carne, porque a oração ela edifica a alma, e é diante de Deus que nós nos humilhamos. E por isso que Jesus deixou um exemplo de oração e de zelo pela presença do Senhor, pela casa do Senhor. E eu quero trazer algumas informações, segundo a pequena enciclopédia bíblica, sobre esse templo. Esse templo que Jesus purificou. Era o templo de Herodes, o Grande, de tal modo ganhou a afeição dos romanos, que foi constituído rei da Judéia em lugar de Antígono Macabeu. Com o fim de ganhar popularidade entre os seus novos súditos, reedificou o templo, fazendo extraordinárias despesas. O que é evidente é que, em certos casos, foi este templo mais grandioso do que o de Salomão. No 36º ano do reinado de Herodes, nasceu em Belém de Judá o Salvador do mundo. Foi, pois, o templo de Herodes que Jesus e seus discípulos conheceram. Cristo foi apresentado no templo. Desde a meninice conhecia o templo. Todos os dias ensinava no templo e curava, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam, profetizou a sua destruição. Os apóstolos ensinavam e curavam no templo. Paulo foi assaltado lá. O suntuoso templo de Herodes, completado em 64 d.C., foi reduzido a cinzas em 70 d.C. pelos exércitos do general Tito e seus tesouros levados triunfalmente a Roma. Ainda se veem as pedras existentes deste templo, que tem 5 metros de comprimento e mais que 1 metro de espessura. Atualmente, a Mesquita de Omar ocupa este lugar. Foi construído no século VII sobre a rocha sagrada de Moriá, onde, segundo opinam muitos eruditos, se queimavam os animais sobre o altar dos holocaustos. Os maometanos creem que o juízo final de Deus se realizará sobre esta rocha. Mas por que Jesus purificou o templo? Qual era o contexto? O que tinha de errado no templo para que Jesus viesse a purificar? Vejamos bem. Jesus dirigiu-se ao átrio dos gentios, como nós já vimos anteriormente. Os sacerdotes mantinham acordo com os vendedores e somente os animais comprados a preço exorbitantes dentro dessa área do templo, que é o átrio dos gentios, recebiam o visto de aprovação sacerdotal. Então tinha um acordo comercial, tinha um acordo ali entre os sacerdotes e os vendedores. E claro, isso era uma relação de troca, já deixou de ser uma atividade religiosa para se tornar uma atividade comercial.
no próprio ambiente do templo do Senhor. Era um lugar sagrado onde Deus deveria ser louvado, ser reverenciado, onde as pessoas deveriam ir sacrificar suas vidas, reconhecer seus pecados, mas na verdade as pessoas estavam ali, e principalmente os dos altares que estavam cedendo ao pecado, à carne, à ganância. Como a palavra de Deus diz que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Então, Jesus veio purificar o templo, não o templo em si, mas sim o lugar em que as pessoas estavam fazendo do templo do Senhor um covil de ladrões. E mais, as ofertas, taxas e compras de animais para sacrifícios no templo só podiam ser pagos com a moeda hebraica. Por quê? Porque a moeda hebraica não tinha rosto de nenhum homem, de nenhum Deus, de nenhum rei. Então ela era aceitável. Porque uma moeda em que, por exemplo, lembra daquela cena em que Jesus pega uma moeda e diz: de quem é o rosto que está nessa moeda? César. Ele fala: dê a César o que é de César. Porque ali era uma moeda romana. E essa moeda ela não podia ser comercializada ali e muito menos ser ofertada ali, porque isso representava uma idolatria e não era permitido. Então os cambistas estavam ali para trocar as moedas das pessoas que vinham. Lembra dos povos que a gente falou? Os judeus que vinham de outros lugares? Pessoas que vinham com moedas da Síria, de Roma, de outros países, que continham a imagem de deuses, de generais, de imperadores, de reis. Então era proibido. Então esses cambistas estavam ali também por causa disso. A moeda hebreia era o ciclo hebreu. Corrupção. Os sacerdotes, ao receberem os animais para o holocausto, em vez de efetuarem o ritual do sacrifício, matavam apenas alguns deles e repassavam todos os demais para os comerciantes fraudulentos, que os revendiam sucessivas vezes. Então, não adianta eu estar aqui vestido como sacerdote, como pastor, mas eu ser podre por dentro. Eu estar limpo por fora, mas por dentro está sujo, como Jesus falou. Mas Jesus está à procura daqueles verdadeiros adoradores que dizem: Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu sou um pecador. Então Jesus vai receber a oração daqueles que se humilham, daqueles que sabem que não são salvos por mérito, que não são melhores do que ninguém por causa de cargo, por causa de posição social, financeira ou posição na igreja. E para concluir, em sua acusação contra os líderes, Jesus cita Isaías 56 e 7 e Jeremias 7 e 11. Vamos ver o que diz a palavra de Deus nesses versículos aí. Isaías 56 e 7. Todos estes trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, porquanto a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jeremias 7,11. Este templo onde meu nome é invocado será porventura que se tornou um covil de ladrões para vos reunirdes? Muito cuidado, eis que eu mesmo estou observando tudo isto. Palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, que possamos parar e refletir sobre nossas atitudes quanto cristãos, quanto igreja, quanto membros, como homens e mulheres do altar, de termos esse temor e tremor pela casa do Senhor. E que possamos fazer da casa do Senhor uma casa sagrada, um lugar de oração, de comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Amém.